da obra. Aliás, e eu acho e quero incentivá-los a fazer a mesma coisa, tá? É importante para realização pessoal, para mostrar que você sabe, para ganhar seguidores. Afinal de contas, a internet hoje é uma coisa fenomenal, tá? E eu tenho tido um resultado muito bom, gosto, é uma coisa que eu gosto. Aliás, se a pessoa não gosta, também não adianta se envolver, né? Porque demanda tempo, eu tive que começar a acordar 1 hora mais cedo. Não é só chegar e ligar um celular e gravar. Primeiro todo mundo tem um celular no mundo, é o equipamento mais vendido quase que do planeta. Todo mundo tem uma câmera. Tem gente que liga para fazer dancinha, tem gente que liga para fazer conteúdo adulto e tem gente que liga para educação, para outras coisas, tá? Então, não é só ligar, né? O que você vai falar. Esses dias o meu filho comentou comigo: ô pai, as pessoas pagam para te ouvir falar porque eles me convidam para palestrar e tal, para ir na igreja. Domingo eu vou pregar em São João Batista, terça eu vou pregar em Canelinha. Daí ele disse: mas por quê? Porque elas gostam? Eu disse: filho, eu demorei 20 anos para falar o que eu falo. Vocês entenderam o que eu falei? Não. Eu fiquei 20 anos ligado na tomada, carregando a bateria, fazendo faculdade, vivendo experiências, um monte de coisa para chegar agora e falar o que eu falo. Não é do nada. Tem toda uma vivência, uma experiência para trazer aquilo para cá. Falando da questão da palestra do Sidney. Primeira coisa que o Sidney abordou aqui, cara, é comunicação. A comunicação começa no perfume que tu tá usando para chegar na obra. Na roupa que tu decidiu colocar. Se tu vai falar de capacete ou não. Qual é o teu tom de voz? Entendeu? Qual é o teu poder de presença lá? Tu entendeu? Eu ia te criticar, mas a gente tá ao vivo, eu não vou poder fazer isso. Mas o que aconteceu contigo, aconteceu comigo. Eu estava uma vez na casa de um amigo meu, pastor, e eu fiquei em casa, estava lá num churrasco, não sei se eu já contei isso aí para vocês, e os homens saíram. Eu não sei por que eu fiquei, se eu estava dormindo, eu estava fazendo alguma coisa, arrumando um computador, não lembro o que era. E o cara falou assim: tá, tu vai sair, tu vai deixar tua mulher sozinha com o Elenai? E cara, eu tinha uns 19 anos. Já te contei isso aí? Aí esse cara falou assim, ó: do Elenai eu não tenho medo, ele é viado. Falou assim de mim. Cara, eu nunca tinha tido uma experiência homossexual, nunca tive uma tendência, mas talvez a minha aparência, o meu comportamento aparentava aquilo ali. Há algum problema em ser viado? Há algum problema em ser viado? Não tem problema nenhum. Mas por que tu ia criticar ele? Não, porque eu tô dando a minha, eu ia criticar ele, mas eu tô dando o meu exemplo para despertar ele. O que eu quero dizer? Quando falaram aquilo para mim, eu fiquei chateado, mas depois eu pensei, cara, qual é o comportamento que eu estou apresentando que fazem as pessoas pensarem aquilo ali? Porque essa não era a mensagem que eu queria passar. Lembrando que eu não estou criticando o viado homossexual, não é isso. Eu estou dizendo que eu não queria passar aquela mensagem, mas era a mensagem que eu estava passando. Talvez porque eu sempre fui muito, a Sara me conhece desde novo, de andar arrumadinho, pá, camisa por dentro da calça, eu sempre fui bem apresentável e isso às vezes tem uma mistura que o cara, porque o homem tem que ter barba, tem que ser o Fernando, um ogro, né? Não é. O cara pode fazer a barbinha, tá lá e tal. Mas não era a mensagem que eu queria passar. Outra vez eu estava, isso eu estou falando de comunicação, outra vez eu estava dando uma palestra e eu fui assistir a minha palestra e estava chata. Estava chata. Eu me percebi, eu sendo chato. Eu disse, cara, eu tenho que mudar isso. O que eu vou fazer para mudar isso? Eu percebi que eu trazia vídeo de acidente, de sangue, de explosão, de fogo. A galera vibrava, ficava ali comigo. Então eu trazia vídeo assim, de cara acordando o dedo na serra, sem botar borrão na imagem. Saía sangue para tudo quanto era, os caras ficavam vidrados. Aí me apelidaram uma vez, meu Deus, não dá para assistir o treinamento do Elenai que sai sangue da televisão. Porque eu gostava, por quê? Porque chamava a atenção do cara. Então eu saí de um pêndulo, de uma palestra muito monótona, para uma palestra muito sanguínea. Entende o que eu estou falando? E eu perdi a emoção do cara. Então hoje eu arrumei um jeito meu de palestrar. Eu tento trazer o cara para o meu time, conectar com o cara. Depois que o cara conectou comigo, eu falar alguma parada emocional pro cara. Tu entendeu? Pro cara abrir o entendimento dele e eu poder aplicar a mensagem que eu preciso.
Porque se eu só chegar aqui, ó, tem que usar cinto, a norma fala que tem que usar cinto, tem que usar capacete, se você não fizer você vai ser despedido, vou dar uma advertência. Eu acho que isso fica para a Stephanie, fica para o cara, para o técnico que está ali no dia a dia. Essa parte mais chata. Mas quando eu vou fazer o meu DDS tem que ser diferente, eu tenho que abrir o entendimento do cara. O porquê que o capacete é importante. Tu entende, não? Para depois a Stephanie, já que eu estou usando o exemplo da Stephanie, porque eu cheguei lá na obra que ela me convidou para dar, ela encostou na mesa. Seguinte, a partir de agora, meia hora é o tempo que a gente tem para arrumar as coisas. Todo mundo ficou de olho arregalado. Eu não quero mais ninguém sem capacete. Todo mundo ficou de olho. Ela deu 10 ordens que ela queria que acontecesse na obra. Eu disse, meu Deus, estragou para mim, o pessoal vai estar tudo bravo na hora de eu falar. Ali eu entendi outra coisa, Denise. O técnico que está no dia a dia na obra, ele é o cara chato que vai cobrar todo dia. Nós já tivemos técnicos aqui que eram, não, a fulana é que é boa. Aí tu ia analisar o serviço da fulana, era péssimo. Não cobrava, não dava treinamento, ficava fumando lá embaixo com a galera. Aí é fácil, é tipo aquele pai que é bonzinho, que eu e a Sara sempre falamos. Ah, o pai é bonzinho. É bonzinho porque não cobra tarefa, não cobra que o livro esteja com orelha, não cobra nada. É o pai maravilhoso, deixa dormir a hora que quer, libera o celular. Esse pai é bom pro filho, mas não é bom pro futuro do filho. Dá minha garrafinha ali. Tu entendeu? Quem que é o técnico chato? Pode falar. A gente tem que tomar cuidado com, tipo, trabalhadores, falar assim, ó, esse é bom, mas bom em qual sentido? De não cobrar? Aí é bom, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado que, né, a gente tem que investigar a história do profissional, assim, o que ele está fazendo para receber isso que ele é bom. Né? O bom é aquela pessoa que cobra, é exigente e os caras falam, não, esse cara abriu a minha mente, esse cara fez eu usar o cinto de uma outra forma. Tá entendendo? Tu tá falando do ponto de vista técnico e eu tenho pensado do ponto de vista da empresa. O porquê é que a nossa empresa é boa? O porquê que as pessoas querem ter a Prevence dentro da empresa delas? E a gente pode pensar duas coisas. A primeira coisa é a gente quer ter eles porque eles são bons. Mas o que é ser uma boa empresa de segurança dentro daquela empresa que a gente está entrando? Porque às vezes a gente vai dar orçamento e eu pergunto pro cara, quem é que está atendendo vocês na segurança hoje? Ah, é o fulano, eu e tu já tivemos essa conversa. É o fulano. E por que o fulano não está atendendo bem vocês? Porque às vezes o problema não é daquela empresa, é de quem está chamando a gente. Ela acha que a gente está levando um milagre, e às vezes não. Às vezes a gente só está orientando o que precisa ser feito. Então, a primeira coisa que o Sidney falou, comunicação. Cara, se eu não souber me comunicar com os trabalhadores, com a empresa, com a norma, eu tenho que saber ter uma boa interpretação da norma. Tu entendeu? Qual é a imagem que eu quero passar lá para o empreiteiro? Qual é a imagem que eu quero passar para a construtora? Qual é o resultado que eu quero? O que eu quero que aquela empresa... O que eu preciso que aquela empresa faça? Não é o que eu quero, mas o que eu preciso que seja feito ali? É a comunicação. Não adianta eu chegar lá e só postar foto. Não adianta eu chegar lá e passar meia hora dentro da obra. Não adianta eu chegar lá e mal conversar com as pessoas. Eu preciso me inteirar daquilo que está acontecendo. Quando eu vejo a dinâmica que o Sidney aplicou hoje, a dinâmica que a Denise aplicou, e o que eu vejo? Uma estratégia de querer conectar com a pessoa, com o trabalhador. Entendeu? Falando em Instagram, que a gente está ao vivo agora, eu estou postando. Os meus vídeos que mais bombaram são eu falando. Só que eu já estou enjoado de ver eu falar. E aí eu parei para pensar, o que o meu seguidor espera? Pô, ele espera novidade, ele quer ver coisa que ele ainda não viu. Aí o Anderson, olha como as nossas reuniões é boa, e às vezes eu vejo assim, senta ali e fica meio, estou falando com vocês aqui agora da nossa empresa, meio que desfazendo do cara que está aqui. Compreende o que eu estou falando? Não. Um pouco é culpa do cara que está falando, porque não soube chegar aqui e impor o respeito que ele precisa impor. Um pouco é culpa do cara que menospreza o camarada que está lá na frente. E a vida adora dar volta no globo. O cara que vem aqui é menosprezado, daqui a pouco é esse cara que se destaca e que faz acontecer.
Na reunião do Anderson, ele me passou um negócio do YouTube que hoje é o que está dando certo para mim. Depois eu mandei um zap para ele ali, ele mandou, faz isso, pá, 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 pá. Hoje eu estou fazendo 8 segundos na parada que você falou para mim. Cara, tá dando certo. Comecei a testar essas de ontem para hoje, uns 2 dias atrás aí. Coisas simples que a gente aprende com o nosso colega de trabalho. Então, comunicação. Primeiro, o cara que tá me vendo e me ouvindo, tá interessante para ele? A minha voz está chegando bem, o raciocínio dele está abrindo com aquilo que eu falo? Anotei outra coisa que o Sidney falou aqui, ó. Bom dia. Cara, a importância de dar bom dia. Aqui na empresa é obrigado a dar bom dia no grupo. Avisar a obra que você tá, chegar na obra que você tá, dar bom dia. Ó, eu estou na obra fazendo uma vistoria. Alguém quer me acompanhar? Finalizei a minha fiscalização. Preciso passar as inconformidades que eu encontrei. Quem é que pode estar com a gente aqui vendo agora? Tu entendeu? Por quê? Porque você precisa mostrar para a empresa, identificar para ela onde é que ela está errando. E isso é um trabalho difícil. Na igreja a gente trabalha muito isso. É um trabalho difícil você corrigir a outra pessoa, porque nem todo mundo está preparado para ser corrigido. Quando você fala para a pessoa o que ela está errando, ela acha que você está contra ela, mas você não está contra ela, você está querendo que ela performe melhor naquilo que ela está falhando. Já falei isso aí para vocês. A única pessoa que vai falar que você está com mau hálito é a tua esposa ou o teu marido. Entendeu? Por quê? Porque o outro vai falar, vai ver, o outro vai sentir que você está com mau hálito, não tem coragem de falar, não tem coragem de te oferecer uma bala. Quando você sair da reunião da mesa, ele vai falar mal. Puta bicho, que cara de mau hálito desgraçado. Vai falar mal de você. Amigo é o que fala pela frente. Tem um livro que eu estou estudando agora lá na igreja, que é o seguinte, ele diz que se você der um elogio para uma pessoa hoje, e se você fizer uma crítica corretiva, construtiva para a pessoa hoje, daqui 20 anos, olha esse dado aqui, ó, a pessoa vai lembrar da correção, mas vai esquecer o elogio. Hã? Porque o elogio é que ajuda a construir. A crítica é que ajuda a construir a pessoa, pô. Tá? Então, a questão do bom dia. Outra coisa que o Sidney falou, da pausa para água, para hidratação. Até no jogo de futebol hoje é obrigado parar para se hidratar. E aí nós temos um desafio. Por quê? Porque a gente tem que mandar não, né? Mas incentivar o trabalhador a se hidratar. Não pode levar garrafa d'água ou, em tese, né? Levar garrafa e café lá para cima da laje. Em contrapartida, o cara tem que descer 4, 5 pavimentos para encher a garrafa dele. Então tu tens o desafio de incentivar o cara, mas fazer ele descer e não pode parar a produção. Entende que a gente vive no meio de uma catraca? Porque a lei diz uma coisa, a realidade da obra é outra e tu tá azeitando tu tá azeitando, né? Engraxando essas engrenagens. Pausa para o almoço. Tu chega no refeitório na hora do almoço. Tá todo mundo exatamente aqui, ó. O cara, ele não para pensar, para planejar o trabalho da tarde, nada. Ele tá aqui, ó. Tudo, cara, parece que tá todo mundo alienado, assim, o cérebro tá ligado. E vendo vídeo alto, com volume alto ainda. Até uma hora que alguém tiver no refeitório, faça um vídeo assim pra gente passar isso no treinamento. O cara conecta o tempo todo. Entendeu? Lembrando que a empresa pode tirar o celular, etc e tal, mas não é o caso da gente falar agora. Mas a pausa para almoço, a hidratação. Outra coisa importante que o Sidney falou, alcança esse livro aí para mim. Hábitos e comportamentos. Esse livro é o livro que foi mais... Comprei Cara, baratinho. Comprei. Foi o livro mais comentado em 2025. Psicologia Financeira. Ele diz o seguinte. Comportamento é algo difícil de ensinar e difícil de aprender até para pessoas inteligentes. Porque mudar comportamento, cara, não é fácil. Comportamento de acordar cedo, comportamento de se relacionar bem com as pessoas, comportamento de parar um hábito que você tem ruim. Se fosse fácil, emagrecer era fácil, o Monjaro não estaria bilionário, uma indústria bilionária. Se fosse fácil, a pornografia não traria tanto dinheiro quanto dá. Tu entendeu? Comportamento é algo difícil de mudar e é a questão do dinheiro. E aqui ele traz um exemplo que eu quero compartilhar com vocês
de um cara que morreu, chama Ronald Reagan. Esse cara era um frentista de posto de combustível. Só que frentista de posto de combustível no Brasil, ele pega a bomba e abastece o teu carro. Frentista de posto de gasolina nos Estados Unidos, ele é faxineiro. Porque nos Estados Unidos é tu mesmo que abastece o teu carro. Então quer dizer que ele limpa banheiro, ele varre o pátio, ele anda com aquele uniforme, aquele macacão, com lenço aqui e tal, dando assistência ali pro pessoal. Só desculpa, é isso que eu não entendo. Por que nos Estados Unidos o cara enche e aqui não? Tem alguma coisa... Tem a ver com a lei trabalhista, né? Sabe tem? disso? Tem. Nós somos um país de esquerda, totalmente de esquerda. A gente não aceita... A gente quer passar a responsabilidade pro outro, não para nós. Por que que um cara, quando abastece um carro ou abastece uma empilhadeira, tem direito à periculosidade? Por quê? Porque ele está exposto... Ao risco de quê? Fogo. De explosão. Quantas empilhadeiras abastecendo já viu pegar fogo? Tem um risco. Mas tem um risco. Aí o que as empresas fazem? Ou pagam insalubridade, periculosidade para todo mundo, que era Klabin, a Rubia Trabalhar sabia disso, porque todo mundo tinha que abastecer uma empilhadeira, ou então pagava para um e esse cara, só ele enchia as empilhadeiras, reabastecia as empilhadeiras. Quando você viu uma empilhadeira explodir? Difícil. Nunca, não tem. Bota na internet aí e acha algum. Até pode ter, porque a empilhadeira é velha, lá na China, porque a bomba é ruim, porque não sei o quê. Mas nós somos um país de legislação trabalhista. Tu entende? Agora, quantas pessoas vêm para cá trabalhar e quantas pessoas saem daqui para ir para os Estados Unidos trabalhar? No Brasil, um posto em Indaial ganhou na justiça o direito de não ter frentista. Não sei se isso ainda está ou não. A própria justiça reconheceu que isso não tem muita lógica. Porque é obrigado a ter frentista. É obrigado a ter frentista, é obrigado a trabalhar, pagar periculosidade para os frentistas. Da gasolina. Eu tenho um amigo meu que tem posto de gasolina e ele decidiu botar mulher. Ele gostava de trabalhar com mulheres no posto. E ele estava com 12 mulheres. Num ano, 9 engravidaram. Num ano, 9 engravidaram. Ele teve que afastar todas, agora ele não quer mais contratar mulher. Porque grávida não pode estar em risco. Sabia disso, ele não sabia disso. Não é que não sabia. Quem é que vai imaginar que 9 mulheres vão engravidar num ano? De 12. Uma tudo bem, deu uma epidemia de gravidez dentro do posto. Mas o que eu estou querendo dizer... Era o pai dos filhos. Não, mas o que eu estou querendo dizer assim, ó, não é o homem ou não é o caso do sexo masculino ou feminino. É que a legislação trabalhista engessa um pouco. E nós, técnicos de segurança, a gente trabalha nessa linha tênue, nessa linha fininha, que foi o exemplo que eu dei, de incentivar o trabalhador a tomar água, mas não pode levar uma garrafa lá para cima, ou se levar tem que ter copo descartável, tem que não sei o quê, tem que ter lixeiro. Tu entende o tamanho do desafio que a gente tem como profissionais de segurança do trabalho? Então o Sidney falou aqui da comunicação, já estamos no bom dia, eu estou falando do comportamento. E esse cara, o Ronald Reagan, ele morreu, ele era frentista de posto de gasolina e ele morreu. Olha essa história que louca. Quando o cara morreu, foram na casa dele e tal e acharam o testamento dele. Quando acessaram a conta do cara, 8 milhões de dólares o cara tinha guardado. E aí perguntaram, como que um cara frentista de posto de gasolina tinha 8 milhões de dólares guardado? E aí foram ver, quando ele era solteiro, novo, ele pegava a sobrinha do pagamento dele e investia na Bolsa de Valores. Ao longo da vida do Ronald, 8 milhões de dólares. 6 foi para caridade, 2 ficou para a família, deixou todo mundo bem. Frentista. Nós temos um almoxarifado de uma construtora, o cara comprou um apartamento com 80 mil reais de entrada. Eu conheço gente que ganha 10 mil por mês e não tem nem R$ 1.000 guardado na conta. O que significa isso? Ou por que é isso? Comportamento. E aí esse mesmo cara ele vai trazer outra história. Ele vai trazer a história do cara que inventou um chip que vai dentro do roteador do Wi-Fi. Vamos comparar as duas histórias aqui. O cara inventou um chip que vai dentro do roteador do Wi-Fi. Quem aqui tem roteador em casa? Todo mundo tem. No planeta quase todo mundo tem. Todo mundo que comprou um roteador pagou um centavinho de dólar lá para esse cara. Esse cara ele ganhou tanto dinheiro, ele explodiu de tanto dinheiro. Ele comprou mansões,
Conta a história que uma vez ele mandou fazer várias moedas de ouro. A Vânia vai atender lá. Conta a história que uma vez ele mandou fazer tantas moedas de ouro e ele jogava no rio para ver qual quicava e ia mais longe, mas com moeda de ouro. Depois como é que vai achar essas moedas? Num lago. Uma vez ele estava jantando, quando ele abriu a champanhe, bateu a rolha num lustre, quebrou o lustre, o garçom chegou, o senhor tem que pagar $500 do lustre e tal. Ele pegou, tirou um pacote de 5 mil, mas tu acha que eu não tenho dinheiro, eu compro o restaurante todo. Sabe aquele cara soberbo? Só de custo na casa dele, de custo na casa de praia dele era $90 mil por mês, entre empregados, luz, água, manutenção. Resumindo, esse cara foi indo à falência, todo mundo pagou para ele. Chegou uma hora, ele vendeu o direito dos royalties que ele tinha sobre aquele chipzinho do Wi-Fi. Venderam tudo, esse cara ficou falido, pobre, morreu pobre. Por que que um nasceu pobre, juntou um dinheirinho? Quando morreu tinha $8 milhões. E por que que outro inventou um negócio que ficou bilionário e morreu falido? Comportamento, cara. Comportamento. O Sidney acabou de falar isso aí para nós, tá? Outra coisa que o Sidney falou, do subconsciente. As coisas que nós estamos acostumados a fazer sem saber o porquê que a gente faz aquilo. E aí eu vi uma pergunta uma vez que diz assim, ó, o porquê é que você faz o que você faz? Tem que prestar atenção que a pergunta é difícil. O porquê é que você faz o que você faz? Mania. Não, por que que o cara é mulherengo? O porquê que a mulher não consegue... Hã? Vício? Estou usando só o exemplo de mulherengo, mas por que o cara é beberrão? Por que o cara é viciado na cachaça? Trauma. Hã? Trauma. Não. O porquê é que eu faço o que eu faço? Por que é que eu gosto do que eu gosto? Eu gosto muito de roupa azul. Na maioria do meu guarda-roupa as camisas são azul. E esses dias eu me perguntei, quando eu vi essa pergunta, o porquê que eu gosto de azul? E eu voltei na minha cabeça. E uma vez eu vi uma novela, se chamava Senhora do Destino. Tinha um cara que só andava de azul. Aquele que batia na mulher, né? Não, era o bonzinho da novela. Eu esqueci o nome do cara agora. E o cara só andava de... E uma das cenas da novela, eu vi alguém comprando uma blusa pra ele, uma namorada, e disse, mas pro fulano tem que ser azul, porque ele só gosta de azul e tal. E aquilo entrou na minha cabeça. Mas não é que eu gosto só de azul. Por causa daquilo, quando eu era da idade daquele menino ali vendo uma novela, eu achei que roupa era azul. Mas carro eu gosto de preto, outras coisas eu gosto de outra cor. Mas quantas influências a gente tem que a gente não parou para pensar o porquê que a gente tem aquela influência? Hã? Porque alguém falou, o porquê tu nasceu, e tá no teu subconsciente. Então você vai pegar, eu já contei para vocês a história do almoxarife que... Do almoxarife não. Do cara que quando começou a história da NR1, eu falei isso aqui para vocês já, que eu fui perguntar pro cara, tá, e o almoxarifado, onde é que vocês moram? Não, a gente mora aqui numa casa da empresa. Mora em quantos? Nós moramos em 4. Mas 4, a casa é grande? Não, é um quarto. Então 4 trabalhadores moravam num quarto só, em uma kitnet. 2 biliches, 2 embaixo, 2 em cima. Tá, e como é que vocês fazem para morar? Quem cozinha? Então a gente pega a marmita e à noite a gente faz alguma coisa lá, inventa e tal. E como é que é o hábito de vocês? 4 homens morando no mesmo quarto, só em beliche. Ele assim, cara, a gente fica assistindo televisão a noite inteira, pornografia. Quando dá 4, 5 horas da manhã, a gente dorme. 6 horas, 7 horas a gente acorda e vai para a obra trabalhar. Tá, cara, mas como assim? Como é que vocês... Não, o pessoal fuma maconha e aí tem motivação para... Consegue ter força para... Dizem que maconha é para relaxar. Quem que já foi maconheiro aí? Só a Sara, né? Ah, meu Deus. Já era passado. Já é passado. Mas a maconha é para relaxar ou é para ativar? Tem para vários tipos. Né? Tipo, tem a coisa medicinal que tu tem para melhorar a depressão, para dormir. Aí é a questão medicinal, né? Mas em si, o prensado que é vendido, aí tu pega um que é para relaxar. Eu conheço um cara... Nunca, Nunca, graças a Deus. Nem quero experimentar, vai que eu gosto disso aí, tá doido? Eu tenho um pedreiro que fuma, ele diz o seguinte, cara, sem fumar eu rendo 10 metros, fumando eu rendo 40. Ele usa isso como um estimulante para trabalhar. Não, a minha questão é,
Como é que eu vou cuidar da saúde mental de uma pessoa que passa a noite inteira vendo pornografia, dorme 1 hora por noite, vai para a obra sob o efeito de uso de droga, e eu que tenho que cuidar da saúde mental desse cara? Cocaína, né? O cara dormiu uma Não, hora. maconha o cara falou. Maconha o cara dorme. Não, esse cara falou que rende mais. Mas a minha pergunta é, como é que eu vou cuidar da saúde mental desse cara? Como é que eu vou dizer pro cara beber água? Como é que eu vou dizer pro cara dormir bem? Tu entendeu? Então, ou a gente muda os hábitos, ou a gente vai ficar nesse loop a vida inteira. E a culpa vai ser nossa. Não, é que é o seguinte, Helena, a questão do psicossocial é a questão do trabalho. A vida particular do cara, a gente não tem nada a ver com ele. Porque a gente não tem controle sobre isso. Mas ele influencia. A gente não tem controle sobre o cara. Mas ele influencia, um exemplo, aí em São Paulo, tem várias empresas que antes do trabalhador entrar, tá bafômetro. Porque o cara... Eu vi já essa história. Mas eu não tenho nem controle sobre a nossa vida, às vezes, imagina do outro. Não, mas agora vamos raciocinar comigo como que isso aqui vai afetar lá na empresa. Eu tenho um cara que dormiu 1 hora naquela noite, fumou maconha e está na obra sob efeito de drogas. Chega lá, o amigo dele olha atravessado para ele, tu acha que ele está paciente, com a cabeça equilibrada para resolver um conflito? Não tá. O cara olhou para ele atravessado, ele vai querer meter soco e isso vai para onde? Na segurança do trabalho. Não, mas vocês não estão fazendo palestra de NR1 para os caras? Como que... Me diz qual é a palestra milagrosa no planeta que vai acalmar um ser humano que não dormiu a noite inteira, está sob efeito de droga e chegou lá no trabalho, qualquer coisa vai provocar esse cara. Não. Se um cara buzinar para ele no trânsito, ele salta e mata o cara. Aí o cara tem que ser encaminhado para uma terapia. Mas como é que tu vai identificar isso? Eu não sou... Não tu, tô falando geral. Tem que ser um psicólogo, um psiquiatra da empresa contratar para fazer um geral. Vai um por vez, fazer uma entrevista com o cara vai identificar, tu tem isso, tu tem ansiedade, tu tem toque, tu tem obsessão a drogas, a pornografia, sei lá. A Denise fez uma pergunta fenomenal. Mas o psicossocial não é só para coisas relacionadas ao trabalho? Vamos comigo lá. Eu estou fazendo a pesquisa do trabalhador. Claro que eu estou usando um exemplo radical. Não é todo trabalhador que usa droga, é a minoria. E não é todo trabalhador que não dorme a noite inteira. Mas vamos lá. Eu pego um trabalhador que é esse cara, que não dormiu a noite inteira, que usou droga, está sob efeito de droga na obra para poder trabalhar porque vive uma vida ruim. Quando eu boto a ficha do psicossocial para esse cara preencher, ele vai dizer que ele chega no trabalho com o corpo descansado, pronto para uma tarefa, ou que ao final do dia ele está exausto e destruído? Tu entendeu? Para quem que é mais fácil ter o burnout? Para o cara que chega em casa, janta, descansa, vê um filme, vê uma novela e dorme a noite inteira, no outro dia acorda 5 horas da manhã para trabalhar, mas teve uma boa noite reparadora de sono. Esse cara vai trabalhar? Não, para mim é um dia normal, eu vou lá, trabalho, chega à noite, eu tô cansado. Mas tu viu, ali eu botei no nosso grupo, o burnout acontece com os melhores da empresa. Não é esse o que vem sobre efeito de droga, é o que é top. É porque ele se sobrecarrega daquilo que ele adora o que faz, ele é bom no que faz, por isso ele acaba... Excesso, entende? É os top das empresas, é os que têm mais tendência a ter isso aqui, deixa eu te contar uma coisa aqui, ó. Eles resolvem tudo, mas aí vai na mente. Eu atendi um cara, ele me chamou para conversar com ele de uma grande empresa daqui da região, grande, se eu falar o nome todo mundo vai conhecer. Eu atendi esse cara, ele me chamou lá para falar com ele, eu fui falar com ele e falando sobre segurança do trabalho, ele assim, Elenay, eu vou te contar uma coisa e tu vai me criticar, mas eu não tive o que fazer. Ele agendou uma manutenção numa grande concreteira às 3 horas da manhã. Concreteira não pode parar. Por quê? Se a obra começa às 7 horas, o caminhão tem que ser carregado 3 da manhã, 4 da manhã e tem que sair da concreteira cedo para poder estar na obra cedo.
Concreto vence, passou do horário, tem que voltar de novo, é um desperdício fenomenal, gigantesco. Esse cara contou para mim, ele fazia parte da manutenção elétrica. Ele disse, nós vamos marcar às 3 da manhã, porque amanhã a empresa não tinha concreto muito cedo, não sei qual é a história lá. E, cara, era tipo 20, 40 minutos, desligava tudo, mudava os cabos, eles já tinham deixado tudo pronto, e ele agendou com 3 trabalhadores. Ele disse, 3 horas da manhã nós temos que estar na empresa, porque vai estar desligado e, cara, é 40 minutos de serviço no máximo, 1 hora a gente precisa estar com tudo ativo, porque a empresa precisa produzir o concreto. Ele chegou na concreteira, não estava nenhum trabalhador. 2 e pouco da manhã, disse, meu Deus, esperou mais um pouco, não veio ninguém. Ele foi na casa do cara, do trabalhador. Chegou na casa do cara para buscar o cara para trabalhar. Buzinou, veio o cara e disse, não, bicho, a gente não vai. Disse, como não vai? Morava tudo meio perto ali, no mesmo lugar. Como não vai? O pessoal lá está esperando. Ele assim, não, cara, a gente usou droga, acabou a droga e ninguém tá nem aí para trabalhar. Se tu comprar droga pra gente, a gente vai. Cocaína. Não, o cara me contou e eu confio 1000% no cara. O cara pegou e disse, Helena, tu não vais acreditar, onde é que vende a droga? Ele foi na biqueira, comprou a cocaína, deu pros 3 caras, os 3 caras usaram a droga para ir trabalhar com ele lá, ele levou o cara para trabalhar e disse, Helena, tu não acredita, eu tive que pagar a droga pros caras ir lá fazer o serviço comigo, porque senão o meu nome é que ia ficar sujo lá com a empresa. Quando o cara contou isso, eu entrei em choque, cara. Olha o nível que a gente tá, como que nós... Eu não quero discutir questões técnicas, mas como que nós, da segurança do trabalho, o tamanho do nosso desafio. Tu falou uma coisa que passou em filme. Sabe aquele filme O Voo, do Denzel Vi, Washington? Pra ele fazer lá... Ele tava chapado de álcool. Aí pra ele ir no negócio lá no juiz lá, né? Fizeram ele cheirar cocaína pra ele acordar e conseguir fazer o depoimento lá no tribunal lá, né? Ele é condenado no final? Cara, boa pergunta, não lembro. Faz tempo que eu vi esse filme. É, mano, baita filme, vale a pena ver. Ele era piloto de avião. Tem um filme muito bom de segurança do trabalho, eu vou indicar depois pra vocês, vale a pena pra vocês que estão começando a assistir, fenomenal, sobre doença do trabalho. Já ouviram falar na panela Teflon? Ah, panela Teflon. Aquilo é altamente tóxico, deixou as pessoas que trabalharam com aquilo deficientes, assim, do olho nascer no lugar errado. Tem um filme sobre isso. E sabia que a empresa nunca foi condenada? Mas ainda existe? Existe. Porque quando começa a raspar, que eu... Não. Raspar, ela vai causar mal para a saúde da pessoa que está consumindo aquela comida, mas é difícil causar. O problema é para quem está trabalhando. Os trabalhadores, cara, foi uma louca, grávidas, uma história louca. Eu quero finalizar, gente, falando isso daqui que o Sidney trouxe para nós. E a primeira linha que ele traz aqui é a motivação pessoal e a habilidade pessoal que a pessoa tem. Se eu perguntasse para você assim, ó, qual é a motivação que você tem para trabalhar, o que você responderia? Motivação? É. Família. Família. Uma carreira. Aham. O que mais? Dinheiro? Também. Influencia bastante. Pronto, acho que, assim, falando de mim, acho que o mesmo pensamento da maioria do pessoal que vem lá de fora tem o mesmo pensamento que eu. O que hoje faz, assim, eu motivar? O que Santa Catarina nos proporciona hoje? Então, principalmente o pessoal lá de fora. Fora que eu digo do outro estado, de até mesmo do outro país. O que proporciona? O que faz ele motivar o querer mudar hoje? O que Santa Catarina... Uma qualidade de vida melhor. O que mais? Qualidade de vida melhor? Oportunidade, segurança, escola e serviço. Então acho que assim, o querer mudar já começou a surgir desde aí. Que até então não é à toa que eu vim lá do outro estado, do Pará, vendo que pela oportunidade que Santa Catarina nos fornece, que é segurança e saúde, mais principais, porque a minha região lá do norte, vocês sabem que é complicado em relação à segurança e saúde. Então assim, eu vim mais com esse pensamento, com essa motivação, esse meu querer mudar pessoal, entendeu? Por conta disso. Porque hoje Santa Catarina nos fornece todas essas possibilidades e serviço à torta e à direita. Que até então, hoje, se vocês observarem no canteiro de obra, se tu chegar hoje no canteiro de obra, tem emprego? Tem, cara. Tem emprego. Tem. O cara que fica desempregado na nossa cidade é porque não quer trabalhar. Porque não quer ganhar dinheiro na É cidade. impossível. Aqui,
Onde você for tem trabalho. Na nossa região, devia ser proibido Bolsa Família e devia ser proibido seguro-desemprego. Ah, cara, hoje Bolsa Santa Família, Catarina Putz, Itapema tem Bolsa Família. tem. Bolsa Família é uma ajuda financeira para alguém que está passando por dificuldade. Tem gente de 30 anos ligada no Bolsa Família. 600 mil. 15 anos. Ah, tem gente que é mais. Eu conheço um cara que ele trabalha de pedreiro, ganha um monte de dinheiro, e aí lá na assistente social, a mulher dele diz que ele é desempregado, Aí. ela também não trabalha, mas ela costura em casa, É sacanagem. a gente Não, tem 5 crianças, Devia ser proibido. e aí todo mundo ganha, as crianças Cara. ganham, eles ganham. Aí ganha mais ainda. Que é pra- Eu não sou contra o Bolsa Família. Eu sou contra quando é usado nessa situação aqui. Pô, tem um emprego pra caramba aqui, mano. Você é doido. pessoal Mas, não tem gente, vontade. então assim, ó, a motivação. Às vezes eu pergunto isso, o cara diz assim, ó, eu tenho que trabalhar pra empresa. Tu não trabalha pra empresa. Tu trabalha pra você, pra pagar o teu aluguel, pra pagar a prestação do teu carro, pra pagar a prestação da tua casa, pra pagar a parcela da tua roupa, pra pagar a parcela do teu cartão de crédito. Não trabalha pra mim. Não trabalha pra empresa. Tu trabalha pra você, pra te sustentar. Tu entendeu? Ah, porque eu trabalho pra empresa. Não, pra mim tu não trabalha. Tu trabalha pra você. Pô, se quiser trabalhar pra mim, vai pra casa. Se eu parar de te pagar, tu não vai pra casa? Tá gasolina no carro, eu tenho que pagar a parcela, eu tenho que pagar a lente do óculos que eu tô usando, eu tenho que pagar o barbeiro que eu vou lá cortar o cabelo. Ai, a minha motivação... Não, eu vou ter a motivação é você. Você tem a tua vida é o mínimo que você precisa sustentar. A habilidade que eu tenho, isso aqui sim, é uma coisa que você tem que treinar ela. Treinar a habilidade de falar, treinar a habilidade de se apresentar, treinar a habilidade... Uma pessoa que, na época dos guerreiros, o cara ficava treinando a espada o tempo todo lá, treinando, até o dia de ir pra guerra. Amolando, entendendo? O soldado é a mesma coisa. Nós da segurança do trabalho. A gente tem que ler as normas, a gente tem que ver o que está atualizado, o que é, fazer curso, ir nos encontros, pensar diferente, o que eu posso fazer. E é isso que eu quero trazer para vocês a respeito daqueles stories que eu botei lá. Motivação social. Não vou entrar nessa habilidade aqui, habilidade é motivação estrutural. Gente, rapidinho, não sei quantos minutos eu estou falando, quero entrar num outro assunto aqui da segurança do trabalho. Mas o nosso desafio não é só ficar falando sobre normas, o nosso desafio é mudar o ambiente da obra, pô.